Vamos lá, crianças. Tudo bem? Então, ontem, terça-feira, tá? Eu comecei um curso de História da Igreja. Não sei se vocês viram lá no meu canal no Instagram e também no YouTube. Acabei de colocar a primeira aulinha lá, que foi ontem, tá? Foi bem interessante porque eu utilizei também esse método de gravação e aí coloquei os slides aqui assim, ó. Então não tinha compartilhamento, de certa maneira foi mais fácil, porque eu conseguia ver os participantes e gravava os slides aqui na tela. Foi bem legal. Depois, se quiser dar uma olhadinha lá, e fiquei muito satisfeito também com o microfone. Pô, foi bem legal. Claro que não é tão claro quanto aqui, a gente vai ter algumas limitações ainda, mas daqui a pouco a gente vai acertando. Por que eu falei? Porque vocês precisam fazer um PAI extra. E esse curso é da UCP. Então, se vocês quiserem assistir, tá lá o link, tá? Entra lá no meu Instagram, tá lá o link no Instagram, toda terça-feira, 20 horas. É de 20 a 20h30, tá? Vai ser até julho. Então, de abril a julho. De repente, estende um pouquinho por conta de dia que eu não vou poder ir, mas é um curso bem bacana. Claro que é um conteúdo confessional, tá? É um conteúdo acadêmico confessional. O que isso quer dizer? Lá eu vou falar sobre a Igreja Católica. Tá? É um curso dentro de uma paróquia. Apesar de ser titulado pela universidade, é um curso confessional. Então, é uma outra lupa. Tá? Eu vou utilizar a lupa lá da história, da teologia e da teologia. Tá? Se quiser participar, você também de casa está convidado. Depois só me pedir o link pelo e-mail ou pelo chat lá do YouTube que eu mando para você que está em casa. Beleza? Semana passada, nós tivemos uma travinha lá no finalzinho da nossa aula e eu vou pegar esse finalzinho da aula, os últimos 5, 10 minutos da aula, para fazer uma linha para a gente seguir. Né? Eu tinha prometido para vocês, vou cumprir, eu sou bom de cumprir promessas, né? Que nós teríamos pessoas falando sobre o ato de monografia, tá? Isso vai acontecer muito provavelmente a partir da terceira semana de abril. Então, esse abril termina os meus encontros e aí a gente vai começar a ter encontros temáticos com apresentação de pessoas para falar de monografia. Lucas, que não está aqui, está aqui, tá, Lucas? Você é um dos escolhidos dessa noite, tá? Então você vai falar para a gente também um pouco sobre o seu processo monográfico, tá? Deixa eu fechar só essa porta, porque eu sei que as pessoas ficam curiosas para ver, eu sei que eu sou um professor irresistível, então as pessoas olham para dentro da sala, então sei como é que é isso, né? Então vamos lá, nós paramos na semana passada falando um pouco disso, sobre a alegoria da caverna do Platão, sobre como se dá o processo de conhecimento, como que nós temos algumas palavrinhas-chave, tá? E nós brincamos um pouquinho com essas palavrinhas na semana passada, como alumen, que é aluno, como teoreses, que é iluminação, e como epistemologia, epistemológico, que é a teoria do conhecimento, mostrando que a teoreses ilumina o alumen, que não tem a luz. A teoria é a luz. E quem faz esse elo, essa ponte entre a teoreses e o alumen é o paidós, tá? Isso é a paideia grega, tá? Isso é muito bonito, tá? Muito bonito. Claro que hoje a relação entre professor e aluno é diferente, tá? Hoje é uma relação um pouco mais face to face, tá? Face a face. Na minha época, né? Na época de Janira também, né? Era um pouco mais de cima para baixo. Os professores não davam muito espaço para o diálogo, não existia muito uma percepção que o aluno ele tinha já uma bagagem pressuposta antes de estar ali, tá?
Isso é bem interessante, visto que as teorias, as iluminações da pedagogia, da didática, vão sendo alargadas ao longo do caminho. Tá? Claro que o processo de ensino-aprendizagem vai estar relacionado com a nossa psique. A psique humana não mudou. Continua sendo a mesma. Porém, os acessos que a gente tem a ela hoje são muito diferentes dos acessos que nós tínhamos há 60, 70 anos atrás. Então, a gente utilizar técnicas, métodos para alcançar um objetivo que se predispõe são muito mais avançadas hoje do que há 60 anos. Acabou a aula de semana passada, né, Vitor? E o Vitor foi me perguntando algumas coisas, foi bem interessante, né? Sobre técnicas de oratória, técnicas de retórica, como é que você se porta em sala de aula, como é que você se comunica em sala de aula, coisas que às vezes passam desapercebido no nosso processo de ensino-aprendizagem na graduação, nas licenciaturas. Você dificilmente vai ter uma aula de como dar uma aula. Tá? Isso é didática. Eu, quando dava aula de estágio, quando o estágio tinha um componente aula, hoje não tem mais, tá? Antigamente tinha um componente aula no estágio. Tá? Então, o professor dava aula no estágio. Tinha um horário alocado, enfim. Eu falava muito disso, de preparação de plano de aula, de como executar uma aula. E a gente vai percebendo ao longo da história da humanidade, que o processo de aprender e de ensinar mudou muito pouco. Muito pouco. Nós mudamos a periferia desse processo. Nós mudamos o entorno desse processo. Nós mudamos, de repente, os meios de acessar esse processo. Mas o processo em si está intacto. E é uma locução, uma iluminação, uma teoria, uma teoreses e o paidós e o alumen. Bruno, mas hoje o ensino é muito autodidático. Chega um pouquinho mais para cá, gatinho. Porque não... Isso, senta um pouquinho para cá, que senão o meu toque... Nem eu, nem você, né? Vocês que estão em casa, que chegou nossa querida Gabriela, e eu pedi, Gabriela, senta mais para quem ela pulou uma fila, né? Pode deixar que depois eu vou cortar isso, né? Pode ficar aí, Gabi. Né? O que acontece? Eu estava falando o que mesmo? Quarta-feira, já dei 70 aulas por semana. Ajuda. Nem vocês estão prestando atenção, né? Puta merda. Isso, maneira de dar aula. Isso, retórica, didática. Aí eu estava falando um pouco sobre como que o processo de você... Isaac, a vida de professor é difícil, cara. Você vai ver, não é mole não. Falando um pouco de os acessos a isso mudaram completamente. Lembrei, PIN, autodidata. O que é um aprendizado, uma aprendizagem autodidata? Você, ao mesmo tempo, aluno e paidós. Você, ao mesmo tempo, aluno e paidós. É você que se conduz à teoria. Às vezes é perigoso. Porque que teoria? Que teoria eu vou escolher? Será que eu vou começar do menor para o maior ou do maior para o menor? Bruno, mas o conhecimento ele não é seccionado. Você pode começar do maior para o menor. Pode. Mas se de repente você começar do maior para o menor, quando você estiver no maior, tem coisas que você vai precisar do menor e não vai ter. E o nome disso em conhecimento é pressupostos teóricos. Todo conhecimento
precisa de pressupostos teóricos. Nós, no século XX, vivemos o autodidatismo. Claro, gente, o conhecimento ele sempre foi autodidata, tá? Porque o conhecimento ele está posto. A gente tem que tentar ali vasculhar. O conhecimento ele nasce sempre de uma curiosidade. E aí o historiador é o curioso por excelência. Porém, hoje, o acesso a esse conhecimento que a gente falou tanto na semana passada e vamos continuar falando hoje, ele é muito mais democrático do que era há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, ou mesmo há 30 anos atrás. Eu lembro, Vitor, quando eu tinha a tua idade, 17 anos, eu queria fazer uma pesquisa e eu tinha que ir num lugar, né, de repente vocês não conhecem, chamado biblioteca. Tá? E você ou pegava um livro específico da temática que você estava procurando, ou se você quisesse um conhecimento rápido, sistêmico, mas quase que uma informação sobre aquilo que você estava pesquisando, e aquilo serviria de base para pesquisas futuras mais robustas, você pesquisaria na Barça ou na Larousse. Se você sabe o que é Barça, o que é Larousse, você tem mais de 40 anos. Confere, pessoal da EAD, estão me escutando bem aí? Confere. Tá vendo? Ó, se você tem mais de 40 anos, você sabe o que é Barça, o que é Larousse. Com certeza. Ó, Com certeza. aí, o conhecimento Com era... certeza! Aí o Luquinha também, ó. O conhecimento era também autodidata, sempre foi. Agora, como eu disse para vocês, você ter um pai-dóis, você ter alguém que te conduza, ele também vai conduzir por um caminho. Ele também pode conduzir do maior para o menor. Ele pode também, na escolha do caminho, na escolha da teoria, cometer equívocos. E vai demorar algum tempo para você perceber, como aluno, que às vezes a teoria que o professor te passou não é a teoria adequada para aquilo. Isso demora um certo tempo. Tá? Isso também é nosso papel como futuros professores. Saber escolher a teoria adequada à comunicação que a gente vai fazer. Isso também é um processo de conhecimento. Tá? E é muito interessante que, quando você está no sistema de pesquisa, iluminação, teoria, e você o seu próprio pai-dóis, e se você tem uma linha de construção do conhecimento, dificilmente você vai do maior para o menor. Porque você tem o que o grego chamaria de epistemologia. Percebe que... Até arrepiei, cara. Isso aqui é maneiro pra caramba. Percebe que a aula ou as aulas que eu tenho dado para vocês, não é sobre um conhecimento específico. É sobre a história do conhecimento. Epistemologia é a história do conhecimento. Epistemologia é a teoria do conhecimento. É a iluminação sobre o conhecimento. Partindo desse pressuposto, se você tem a teoria do conhecimento, você será capaz de conhecer qualquer objeto do seu querer, do seu interesse, da sua curiosidade, no âmago dele. Porque você vai saber como abordar esse objeto, o que perguntar para esse objeto, como fazer as perguntas corretas para chegar ao objeto. Essa semana, como de costume, toda terça-feira, é um dia como que um oásis para mim na parte da manhã. Eu estou lá na minha pesquisa que está bacana, está bem interessante. É bem interessante porque eu posso partilhar com vocês quase imediatamente o que eu estou pesquisando. Estou lá fazendo uma pesquisa e
como eu disse, um personagem do século XIX. Ela está em 1882, se não me falha a memória. Tá? Ela morre em 97, nova. O que acontece? A Igreja Católica é regida pelo direito canônico. O direito canônico foi compilado em um código chamado Código de Direito Canônico. O direito canônico existe desde o século VI, desde 540, desde São Gregório Magno. Porém, o código compilado, que contém o direito canônico, só vai surgir em 1917. Eu estou pesquisando essa menina, e dado um determinado momento, ela está numa locução com uma outra pessoa, e essa pessoa fala o seguinte: você precisa respeitar as prescrições canônicas. Porque ela queria entrar no mosteiro com 13 anos. E as prescrições canônicas previam 17 anos, 16 anos. Tá. Como é que eu faço uma nota de rodapé disso? Eu estou há 2 semanas tentando fazer uma nota de rodapé. Porque existia o direito canônico. Porém, o direito canônico estava solto. Não existia um livro compendiado. Se eu fosse fazer uma nota de rodapé de uma pessoa que fala isso no século XXI, é só ir lá no Código de Direito Canônico e falar, no tomo 2, no artigo tal, versa isso, 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 isso. O que eu fiz? Eu fui numa biblioteca, peguei um livro de História do Direito Canônico e compus uma pergunta para alguém que entende disso. Porque nem formular uma pergunta eu estava conseguindo. Percebe? Se você não consegue formular uma pergunta, você não vai conseguir encontrar teoria específica sobre o seu objeto de pesquisa. Pronto. Percebe? Eu estou falando, Rafael, de que quando você não sabe fazer as perguntas, as respostas adequadas não virão. Tá, eu estou há 2 semanas nisso. Hoje eu perguntei, estudei, dei uma estudada, perguntei a um canonista, um cara que entende direito canônico. Entende muito direito canônico. Ele falou assim para mim: Bruno, isso é ridículo. Isso é muito fácil. Eu faço para você essa nota de rodapé em 30 segundos. Eu falei, beleza. Só que, Gabi, o que ele falou para mim? Você, como historiador, agora você tem que procurar qual era o direito canônico que regia aquele lugar. Qual era a prescrição que regia aquele lugar? Quase que eu falei assim, porra, velho, como? Para quem que eu vou perguntar que código de direito canônico regia naquele lugar? Percebe que não é o objeto em si, é a pergunta em si. Uma pergunta bem formulada é passível de resposta. Uma pergunta idiota ou faltando pressupostos teóricos, sempre vai faltar um pedaço. O Lucas deve estar pensando assim, cá com seus botões. Isso é um problema de pesquisa. Toda universidade vai girar em torno de um problema de pesquisa. Quem já fez monografia? Só você, né, Luiz? O Luiz fez monografia. E a monografia dele tinha um problema de pesquisa. Você teve um excelente orientador que foi o professor Leandro Ricon. E com certeza ele trabalhou com você o problema da pesquisa. O que é o problema da pesquisa? É o que eu quero resolver. Só que essa pergunta tem que ser formulada de uma maneira clara, objetiva e precisa. E às vezes você precisa estudar para fazer a pergunta correta.
Imagina a Alexia. Alexa, abra as músicas de Tim Maia. Tocar as músicas de Tim Maia. Aí começa. É a primeira que toca. Quer testar? Testa aí. Primeira que toca. Se você assim, Alexa, abra as músicas de Maia. Não entendi. Isso também vai acompanhar o teu processo cognitivo. Se você não souber fazer as perguntas, você não vai obter as respostas corretas. Não vai. Tá? E a gente hoje tem uma ferramenta novíssima, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é parametrizada por perguntas, por comandos. E aí a gente estava numa discussão, né, aqui na universidade, sobre como que a gente vai auxiliar os alunos a explorar todo o potencial da inteligência artificial. Qual que é o potencial da inteligência artificial, gente? Infinito. Infinito. Bruno, você está usando a inteligência artificial para escrever o teu texto lá sobre Teresinha de Jesus? Não, porque eu não sei ainda. Não, porque eu não sei ainda fazer as perguntas para o chat GPT. Mas daqui a pouco eu vou aprender. E eu vou perguntar para ele. Como é que está esse texto? Pode melhorar? Pum. Percebe que a aula passada terminou exatamente aqui. Quando eu estava explicando o que era filosofia. Falei um pouquinho das disciplinas. A filosofia não nasce de uma resposta. Ela nasce de uma pergunta. Então, vou fazer o meu TCC. Vou fazer a minha monografia. Vou fazer a minha dissertação. Vou fazer a minha tese. Vou fazer a minha pós-tese. Tudo vai se centrar na pergunta. O que eu quero mostrar, como eu quero mostrar, por onde eu vou começar, o que eu vou parametrizar. Eu vou falar daqui até... Oi? Quer contribuir? Quem falou? Que eu não ouvi? Não? Ninguém? Fala, gente. Fala. Contribui com o tio. Participa. Não? Ó, TCC, monografia, dissertação, tese e pós-tese. Nasce tudo de um problema. Problema da pesquisa. O problema é uma pergunta. E essa pergunta, claro que a gente vai falar disso um pouco mais tarde, tá? Ela não pode ser uma pergunta que seja muito ampla. Porque uma pergunta muito ampla é uma pergunta que a resposta é impossível. Tá? Tem uma entrevista fantástica, tá? Com a Zambuja. E se não me falha a memória, é com Clodovil. E o Azambuja, que era um cara muito ácido, muito inteligente, fala assim: "Ei, como é que você está?" "Eu estou bem. E você?" "Estou péssimo." Aí o Azambuja fala assim, ele retruca, ele fala assim: "Mas é um tédio, não sei o quê." E a pessoa fala assim: "Não, tédio mesmo é quando você pergunta para uma pessoa se está tudo bem e ela resolve contar." Entende? Porque você perguntar: "E aí? Tá tudo bem?" Porra, gente. A gente vai ter alguma parte do nosso dia, da nossa vida, que não vai estar tudo bem. Mas olha que tédio.
Imagina, Gabriela, que você passa na rua por mim e fala assim: oi, professor, como é que você está? E eu resolvo contar. Puta, que coisa chata, né? O que a Gabriela vai parar de fazer? De perguntar. Todo mundo tem um parente, uma tia que é assim. E aí, tia, como é que a senhora tá? Ai, meu filho, tá uma merda. Todo mundo tem uma tia que conta tudo que a gente pergunta. Porque é uma pergunta genérica. Tá? A pesquisa acadêmica não pode ser assim. A filosofia nasce assim, de uma pergunta imensa. De que é feita as coisas? A pergunta imensa. De que é feita as coisas? Mas que coisas? E aí vai a subdivisão das disciplinas, daqui a pouco a gente vai falar. Na pesquisa, e é interessante que você já fez a pesquisa, e aí você está modulando o que você fez na pesquisa, isso é muito interessante. Então você já tem um objeto que está pronto e você viu o teu percorrer até chegar àquele objeto pronto. Isso é muito interessante. De repente você podia vir aqui também apresentar a tua pesquisa. Daqui a pouco, quando acabar as aulas. Você não pode ter uma pergunta gigantesca. Gigantesca no sentido não do tamanho dela escrita, mas do tamanho da complexidade. Por exemplo, vocês sabem que eu estudo História da Educação em Petrópolis. Bruno, tu não estuda religião? Estudo. Mas academicamente, eu estudo História da Educação. Por que academicamente eu estudo História da Educação e não academicamente eu estudo religião? Quem tem essa resposta para me dar? Vou repetir. Você que está em casa também pode falar. Por que academicamente eu estudo História da Educação e não academicamente eu estudo religião? Isso não quer dizer que eu não utilizo os pressupostos acadêmicos para estudar religião, tá? Por quê? Porque você está numa universidade católica? Não. Isso, não? Não. Porque eu me formei em licenciatura? Também não. Você vê as coisas como robista e outras coisas mais acadêmicas? Não, eu não estudo religião como robista, tá? Eu estudo religião como um cientista. Mas por que isso não está nas minhas produções acadêmicas? Você menciona várias escolas, história. Não. Por que o estudo das religiões não está na produção acadêmica? Por exemplo, eu não vou publicar um artigo numa revista sobre Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. Por quê? Porque isso para a academia não tem valor nenhum. Tá? Para a academia, para a universidade, ensino religioso, religião, ciência da religião, é uma subdisciplina. Tá? Por isso, não tem valor nenhum. Mesmo sendo uma universidade católica. Às vezes até pior. Tá? Mesmo sendo. Então, por exemplo... Agora, Bruno, estudar a história da educação em Petrópolis é importante, né? Sim, sem dúvida, eu gosto também. A gente não tem, você tem alguns registros, você não tem todos, é isso? Você tem um problema para resolver e você não tem, não é isso? Sim, vou mostrar o que eu pesquiso em história da educação em Petrópolis. Quando eu estava na graduação, eu falei, quero estudar a história da educação em Petrópolis. E eu fui para as políticas públicas de educação em Petrópolis. Leis, Conselho Municipal de Educação de Petrópolis, que foi fundado na década de 90, antes da LDB. Gostei muito daquilo. Quando eu fui para o mestrado, a mesma professora que me orientou na monografia falou, Bruno, tu gosta muito da parte histórica, né? Você tem que ir para a história da educação. Olha esse tema aqui de história da educação em Petrópolis. Agora vamos pegar o tema que eu estudei. Eu estudei educação.
que vocês acham? É possível eu estudar educação? O que vocês acham em casa? Não é possível, gente. Sabe que estudar educação é o mundo. Estudou a história da educação em Petrópolis. Vai recortar mais ainda. Por exemplo, Ana, imagina você está andando nas ruas de Lisboa, e nós estamos felizes aqui andando na Rua Tereza, né? Né? E alguém te pergunta assim, pô, você está fazendo aquela pós-graduação? Tô. A pós-graduação em quê? Em medicina. Percebe que não existe isso? Pois. Você está fazendo a pós-graduação em história? Não existe isso. Porque a educação é muito grande, gente. A gente pode ir para a educação pré-dinástica no Egito. 6.000 anos atrás. A gente pode ir para a educação nas cavernas. A gente pode ir para a educação quando o homem desenvolveu o fogo. Educação. Ensino. Eu estou estudando educação em Petrópolis. O que vocês acham? Não. Não. Por quê? Porque Petrópolis tem 182 anos. Também é muita coisa. Petrópolis tem um campo de educação gigantesco. Petrópolis, quando foi fundada, como vila ainda, não como cidade, ela tinha mais escolas que a capital do Império, que era Niterói, capital neutra do Império, né? Ela tinha mais escolas femininas que masculinas. Isso não tinha em nenhum lugar da província do Rio de Janeiro. Olha, Petrópolis está entre as 20 maiores redes de ensino do país. Tem muita escola em Petrópolis. Escola municipal, então, é gigantesca. Ó, percebe que é muito longo? Você pode estudar escola pública, escola privada, escola confessional. Aqui tem escola alemã, teve escola luterana, teve escola católica, teve escola da Assembleia de Deus. Percebe que é muito grande? História da educação em Petrópolis no século XIX. Eu estudo educação em Petrópolis do século XIX? Não. Porque o século XIX tem 100 anos. Será que é possível eu escrever um texto acadêmico que tem um recorte temporal de 100 anos? Por isso, crianças, daqui e daqui, fujam de temas assim, de livros, né? O livro de ouro da mitologia grega. Compra essa porra não, tá? Ou compra, se você quiser, só de repente mostrar que você é um pseudo-intelectual e tem um livro lá de mitologia grega em casa. Porque isso vai ser uma informação. É impossível você falar de mitologia grega num livro só. Pô. Uma pessoa que escreve algo de uma abrangência tão grande em um livro só, percebe a dificuldade? Então eu não estudo educação em Petrópolis do século XIX. Eu estudo educação em Petrópolis do século XIX, de 1853 a 89. Ó, nesse recorte aqui, o meu tema é isso aqui. O meu tema não é educação, não é Petrópolis, não é século XIX. E também não é de 1853 a 1889. É tudo isso aqui junto. História da educação em Petrópolis no século XIX, de 1853 a 1889. Opa, temos um tema. Percebe? A área exata e biológica vai ter um pouco mais de facilidade de recortar as coisas.
tá? Por exemplo, ninguém aqui vai no médico. Ana, vou usar um pouco o teu exemplo, tá? Ninguém que vai no médico e esse médico é um clínico geral. Hoje não existe mais isso. O clínico geral, ele cuidava do ânus e do óculos. Hoje é impossível. Você vai no especialista do dedo mindinho do pé esquerdo se tiver com uma unha encravada. Se não tiver com uma unha encravada, já é outro cara. Isso é bom ou ruim? É bom, porque o cara só vai te dar aquilo ali. E ele vai ser especialista naquilo ali. Infelizmente, isso não acontece aonde, gente? Na escola, nas universidades. Nas universidades públicas, federais ou estaduais, ainda existe essa possibilidade. Você vai ter um professor lá que vai ganhar 40 horas de aula e ele vai dar uma disciplina, 2 disciplinas. Não vai ser igual o Bruno e Ricon, que dão 20 disciplinas. Então o cara ele vai passar num concurso para dar uma disciplina. Qual é a possibilidade desse cara que dá uma disciplina ser foda? Muito maior do que a minha de dar 30 disciplinas. Por quê? Porque é impossível eu ser especialista em 30 disciplinas. Não é possível isso. Eu conhecer 30 disciplinas. Na escola é pior. Na escola, você entra na escola e você vai ser professor de quê? De história geral. Porra! Quando eu estou, às vezes, numa escola privada e alguém vai me apresentar, gente, vou apresentar aqui o professor de história geral. Gente, eu me sinto Clark Kent. Gente, é impossível, cara. Fala igual o Padre Quevedo. Isso não existe. Percebe que o recorte é muito grande. O recorte é muito grande. Então, crianças, se você tem a pretensão, eu quero estudar sobre Revolução Protestante. Porra, esquece, filho. Porque é um tema muito grande. Eu quero estudar sobre Revolução Protestante luterana. Esquece. Eu quero estudar sobre Revolução Protestante luterana na Alemanha nos primeiros 5 anos. Opa, temos um tema. Lupa. Gente, quem que vai inventar isso? É o Bruno Tamancold? Não, sou um idiota. Quem vai inventar isso é a filosofia. A filosofia vai inventar isso, queridos. Quando a filosofia pega uma pergunta gigantesca, que é o arqué grego, o arqué, e ela vai subdividir, ela vai criar seções para responder essa pergunta. Como eu disse para vocês, a filosofia é a observação da natureza. Disse para vocês na semana passada que essa aula que eu tenho acompanhado, tenho ministrado para vocês nas últimas 2, 3 semanas, é uma aula de filosofia da natureza. Tá? Por quê? A nossa percepção do mundo natural é que vai gerar todos os nossos questionamentos. Todos eles. Todos os nossos questionamentos perpassam pela observação do mundo natural. Se você é uma pessoa curiosa, você vai observar o mundo natural de uma outra forma. Se você é uma pessoa menos curiosa, você vai passar pelo mundo natural. Por exemplo, Bruno, a universidade está no mundo natural? Lógico, você está vendo, toca os seus sentidos, ela está no mundo natural. Em que sentido? Não natural de natureza, tá? Natural de estar nesse espaço natural e não sobrenatural. Tá? Natural. Fala. Alguém quer falar alguma coisa? Isso. Gente, peço que vocês fecharem o microfone, por favor. Obrigado. O que acontece?
a percepção desse mundo natural, ela vai dar a você a oportunidade de ser curioso ou não ser curioso. Por exemplo, eu olho a universidade. Eu quero saber quem construiu, que ano foi, quem, como, por quê. E as pessoas fazem as construções para mandar recado, né? Por exemplo, por que o Luís XIV construiu o Palácio de Versalhes? Para humilhar a Inglaterra. A Inglaterra tinha construído o Palácio de Buckingham. O Luís XIV, toma. Você, olha como é que eu sou rico. Olha como é que eu tenho dinheiro. Olha como é que eu sou foda. Pá. Quem, como e por quê. Isso vai constituir também o teu recorte epistêmico, o teu caminho de conhecimento. Percebe que hoje a gente já focou um pouco mais na escrita da monografia? Então, se você entrou aqui na universidade e está pensando em escrever algum texto sobre alguma coisa, recorte isso. Bruno, mas como é que eu penso num tema? O que eu gosto? Eu gosto de história antiga. Tá, mas história antiga tem... Pode brincar com história antiga, pô. 6.000 anos atrás, até 753 anos antes de Cristo. Será que tem esse recorte? Eu quero estudar o Egito pré-dinástico. Beleza. Tem 43 dinastias. Recorta, afinal. Recorta. Qual que é o problema do conhecimento universitário? E aí você vai me entender muito bem. Qual que é o problema do conhecimento universitário? Ele é tão recortado, que dificilmente você vai encontrar pessoas que se interessem por aquele recorte que só você fez. E por isso que muito provavelmente você vai escrever um tema de monografia, de TCC, de dissertação, de tese, de pós-tese. E se você tiver 50 pessoas que leem o que você escreveu, você dá um pulo, um salto de 450 metros. Dá um duplo carpado twist da Ana dos Santos. Porque é muito específico. Nesse sentido, nós que somos estudiosos, nós vamos ter uma vida bem solitária, viu, crianças? Bem solitária. Muitas vezes a intelectualidade afasta as pessoas que talvez, não talvez, né? Sem dúvida, vivem muito mais felizes do que nós. Pessoas que vivem de coisas mais simples são muito mais simples de conviver. Quem estuda, quem é curioso, quem se incomoda, às vezes é insuportável, né? Então, uma dica de sucesso para você que está começando agora, ou para você que já tem uma caminhada, não queira, eu já estou há 25 anos nessa luta, tá? Eu sempre falo isso, não queira que as pessoas se interessem por aquilo que você é apaixonado em pesquisar. Não queira. Você vai ter uma vida muito mais saudável. De certa feita, é por isso que eu não escrevo muitas coisas acadêmicas. Porque eu gosto que as pessoas leiam o que eu escrevo. Então eu prefiro publicar em editoras que são editoras que eu não vou precisar pagar para publicar. Porque entende que se eu escrevo um livro, A Educação em Petrópolis, no século XIX, entre 1853 e 1889, A Educação na Casa do Imperador. Editora comercial que vai querer publicar um livro desse? Uma editora comercial fala assim, nossa,
O professor Bruno Tabancaldi, da UCP, escreveu um livro que vai vender milhões de cópias. Qual o tema? A educação em Petrópolis do século XIX, de 1850. Ninguém vai comprar essa porra! Por isso que eu prefiro escrever sobre São Paulo. Aí vende. Entende? É uma questão de opção de escrita. Porque a escrita acadêmica é muito solitária. A escrita acadêmica é muito solitária. Muito. Às vezes você vai se dedicar a vida inteira e poucas pessoas vão reconhecer o teu trabalho. Escrito, principalmente. Tá? Bruno, beleza, mas eu preciso escrever, porque isso é fator preponderante para a minha aprovação no curso, senão não tem nem um título acadêmico. Então você vai aprender a escrever. Tá? Você pode aprender a escrever assim, especificamente, ou pode aprender a escrever de uma maneira geral, genérica. Se você entende o que é epistemologia, o que é teoria do conhecimento, você vai conseguir escrever sobre educação, sobre Petrópolis, sobre o século XX, século XIX, sobre 1853. Por quê? Porque você vai ter uma base epistemológica. E se você quiser falar sobre educação, você vai conseguir falar porque você vai entender como se constrói o conhecimento. É possível eu escrever 2 páginas sobre educação e dar um recado? Lógico, se eu tiver a teoria do conhecimento. Se eu entender que a teoria do conhecimento é uma teoria que ilumina um aluno e que tem que ter um pai 2. Percebe que nesse momento das aulas não é o que, é o como. Como eu aprendo a pesquisar as coisas. Se eu não tiver um pressuposto teórico, eu não vou saber perguntar. Por isso, crianças, que tudo tem um pressuposto teórico. Tudo. Aqui, na universidade, não é uma autoescola. Se você perguntar para quem tem carteira de motorista, se ele aprendeu a dirigir na autoescola, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que falou que aprendeu a dirigir na autoescola. Na autoescola você não aprende a dirigir, você aprende a passar na prova. E hoje, infelizmente, os nossos ensinos médios são autoescola. Porque você ensina a pessoa a passar nas provas. Por exemplo, dá aqui um testemunho pessoal. Teve uma vez que um grande amigo meu fez a sandice de chamar o Bruno Tabancaldi para dar aula num cursinho pré-vestibular. Foi um fracasso. Por quê? Porque os alunos queriam ser treinados. Só que eu fiquei muito feliz que eles foram muito bem em redação. Eu falei, gente, olha só, redação esse ano pode ser sobre Getúlio Vargas, viu? 60 anos da ditadura, 50 anos da ditadura, isso já tem um tempinho, né? 50 anos da ditadura, então vamos estudar a ditadura militar. Só que aí eu fui para o lado da filosofia, da teoria do conhecimento. Eu não fiquei, gente, vamos lá, A, B, C, D ou E, o que vocês acham? A, E, por que a E? Porque isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porra, isso não é dar aula, isso é treinar. Isso é treinar. Tem o seu valor? Tem, lógico que tem. Eu tenho grandes amigos que são professores de cursinho, são pessoas fantásticas. Só que eu, Bruno,
não tenho a capacidade epistemológica de conhecimento, de concentrar o meu conhecimento e passar de uma maneira de uma instrução, de um treinamento. Eu não consigo, não tenho essa habilidade. É uma habilidade, tá? Habilidade. Uma pessoa que consegue fazer uma aula performática de uma maneira da pessoa conectar aquilo e gravar aquilo sem aprender, o que é um treinamento? Você muitas vezes grava aquilo sem entender. Por exemplo, tem um novo sistema na empresa. Tem um novo sistema computacional da empresa. E a gente vai dar um treinamento na empresa. Então, gente, se você apertar esse comando aqui, vai abrir uma tela, e nessa tela aqui, se você clicar nesse comando aqui, vai abrir uma outra tela, tá? E é nessa tela aqui que tem isso, 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 isso. Isso é um treinamento, isso não é educação. Isso não é teoria do conhecimento, isso é treinamento. O que seria uma teoria do conhecimento? Por que quando eu clico aqui, abre isso? O que acontece quando eu clico aqui e abre isso? Existe uma outra forma de abrir isso sem clicar aqui? E isso é conhecimento. Olha que diferença. Você pode ter uma instrução e conseguir executar isso? Sim. Talvez melhor do que quem tem o conhecimento, porque, como eu disse, é uma habilidade. A habilidade, ela pode ser adquirida, ela pode ser melhorada, ela pode, através do treinamento, ser evoluindo, né? Por exemplo, se eu toco um instrumento musical, por exemplo, violão, que eu sempre tentei tocar e nunca consegui. Aí vamos lá que eu vou tocar as músicas de Legião Urbana. Se eu aprender 3 acordes, eu toco quase todas as músicas de Legião Urbana. Todos os dias quando acordo... Tá, mas imagina que eu fico 20 anos só tocando as músicas de Legião Urbana com os mesmos acordes. Eu vou ter uma vida o quê? De música. Linear. Agora, se através do ensino, da aprendizagem, do treinamento, eu vou desenvolvendo, eu vou poder tocar outras músicas. Claro que hoje em dia não, né? Às vezes você sabe um acorde e fica famoso, né? Mas, por exemplo, eu nunca vou tocar, por exemplo, Beethoven no violão, porque eu não vou saber. Eu vou tocar todos os dias quando acordo. Obrigado, filho. Não. Peraí. Vou fazer de novo, peraí. Vamos lá, ó. Eu vou editar. Então, gente, se eu ficar tocando sempre a mesma música de uma maneira linear, eu só vou tocar Legião Urbana. Todos os dias quando acordo. Aí, tá vendo? Eu vou editar, vocês não vão nem perceber que a gente errou. Né? Essa parte também eu vou editar. E aí, gente, a filosofia, ela vai recortar o conhecimento. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar bem. Se eu estou conseguindo acessar o conteúdo de uma maneira que eu me faça entender. É aprender o conhecimento. Não é o objeto ainda. É entender que existe uma teoria que vai te dar acesso ao conhecimento total daquilo que você quer pesquisar. Existe uma técnica, uma maneira de abordar algo que você quer conhecer. E isso é
palatável. Isso você aprende a fazer. Isso é possível você fazer se você seguir o caminho epistêmico. O que é um caminho epistêmico? Um caminho da teoria do conhecimento. Claro, gente, que para nós que estudamos história, isso é muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque a gente tem, por premissa, a gente tem no primeiro passo o princípio primeiro, que é o princípio da filosofia. Então, por exemplo, eu quero falar sobre a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Tá? Olha, Beija-Flor aí, gente. Vamos colocar que eu sou um historiador. Como é que eu vou começar? Falando sobre a história do carnaval, pô. Percebe? Olha como é que eu já tenho na minha cabeça a construção do conhecimento. E eu posso escrever 2 páginas sobre isso e a pessoa vai ter um conteúdo. Veja que como nos jornais, tanto escritos quanto de televisão, não existe essa preocupação. Porque a pessoa não tem nem tempo, nem interesse de fazer aquilo. Então, por exemplo, o objeto é esse aqui. O que eu faço? Dou 2 passos atrás. Nesses 2 passos atrás, eu vou construir um pouco a história daquele objeto. E aí, quando eu der o primeiro passo, o segundo passo e chegar no objeto, eu já vou ter um corpo para poder falar do objeto. Então, por exemplo, lá a história da Beija-Flor. Então, história do carnaval. O carnaval surge na Baixa Idade Média, na Europa. Era uma celebração, a festa da carne, porque a Igreja Católica entraria num período de reclusão, que é a Quaresma, 40 dias sem comer carne. Então, antes da Quaresma, tinha um feriado, Carnevale, que as pessoas celebravam, se alegravam, comiam carne, bebiam cerveja, pintavam o rosto, para justamente se preparar para um período de penitência, reclusão, introspecção. Percebe? É meia página. No Brasil Império, tu acha que todo mundo tem a capacidade de fazer isso? Não, você tem. Você que é historiador tem. Porque você quer conhecer a história do início. Por quê? Porque a história é altamente conectada com a filosofia. Altamente conectada. A gente quer saber a origem de todas as coisas. Então a história sempre vai dar um passo atrás. O nome disso é a famosa, quem estudou na década de 80, história, nos livros didáticos, né? O contexto histórico. Né? É um pouco isso. Tudo tem um contexto. O jornalismo não faz isso. O jornalismo fala, não, a Beija-Flor esse ano vai falar sobre o carnaval tal. Ela não quer falar quem é a Beija-Flor, de onde que a Beija-Flor veio, de onde que é o carnaval, a origem do carnaval. Por quê? Porque esse é um recorte que te interessa. Nem sempre um recorte um pouco maior te interessa. Eu tenho um grande amigo que é engenheiro. E às vezes eu vou contar alguma coisa para ele e falar assim, tá, mas conta a história reduzida. Tá? Por quê? Ele é da geração miojo, ele quer que tudo seja em 3 minutos, porra. Se passar de 3 minutos é ruim. É o ensino de podcast. Por exemplo, você que faltou aula semana passada, você viu a aula que está na plataforma, na íntegra? Não, porra, claro que não. Eu vi 3 minutos, pô. Pô, 1 hora? Pô,
Porra, 1 hora é coisa pra cacete, eu tô acostumado a ver shorts. Né? Eu vejo ali um recorde de 30 segundos. Eu não consigo ver um vídeo de 1 hora. Só que eu vejo um episódio de Shogun que tem 53 minutos, percebe? Então vai do interesse da pessoa. Nada é imediatamente, nada é para já. Tudo tem uma maturação. E o conhecimento também. E o processo de conhecimento também. A filosofia vai se perguntar de que é feito as coisas. E ela vai dar instrumentos para ela mesma responder. Olha que interessante. Olha que interessante essa frase que eu falei para vocês de graça. Ela vai fazer uma pergunta e ela vai se dar instrumentos para responder. Se ela não tem instrumentos para responder a pergunta que ela fez, ou ela desiste da pergunta, ou ela muda a pergunta. Quem já fez uma pergunta alguma vez para alguma pessoa e a pessoa falou assim, sim, e você reformulou a pergunta? Por exemplo, está saindo lá com a namorada, com o namorado, com o companheiro, com a companheira, o nome que você quiser dar. Você não saiu com ela ainda ou com ele ainda, mas você quer sair. E aí você faz aquela pergunta fatídica, né? Oi, tudo bem? Tudo bem. Claro que hoje você fala tudo pela internet. No século XIX, quando eu era adolescente, nós falávamos olhando no olho, tá? Isso aqui é uma novidade para você, de repente, você não sabe o que é isso. Né? Você falava olhando para a pessoa, né? A pessoa estava assim na sua frente e você falava olhando para a pessoa, né? É uma coisa assim meio medieval, mas acontecia, tá? E era muito comum. As pessoas conversavam, né? Não trocavam chat, tá? E aí você fala, pergunta uma coisa, que hora você sai? Por quê? A pessoa respondeu com uma outra pergunta. Não, por nada. Nunca alguém que pergunta que horas você sai é por nada. Não seja ingênuo dessa forma. O que você vai ter que fazer? Reformular a pergunta. Porque se a pessoa tivesse receptiva, você perguntou assim, aqueles perguntam que hora você sai? Ah, só às 10, vai me levar em casa? Vou. Sim. Acabou. Acabou. Por quê? Porque está resistente. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que reformular a pergunta. Não, porque eu queria te dar uma carona, queria tomar um sorvete, um chopp, um suco, um beijo na boca. Você reformula a pergunta. Na pesquisa também é assim. Não encontrou? Reformula a pergunta. Pergunta de uma outra maneira. Pergunta por um outro caminho. Busca um outro caminho. Por isso, criança, a gente percebe que a nossa intelectualidade, a nossa historiografia, não pode ser construída com a porra de um livro só. Ou com uma teoria só. Meu Deus do céu! Eu não posso ser um professor, ser um historiador, ou ser uma pessoa que utilize apenas uma teoria. Que pobreza! Que pobreza epistêmica! Ó, vou até repetir. Que pobreza epistêmica! É uma pobreza epistêmica. O que é uma pobreza epistêmica? É uma pobreza no processo de ensino-aprendizado. Imagina, gente, eu ensinar do Egito pré-dinástico a Covid-19 com uma mesma matriz teórica. Cristo e Jesus. É impossível. Porque eu vou estudar a história antiga, eu vou estudar uma história sociocultural. Eu vou estudar a história medieval, eu vou estudar uma história memorialística, bélica, teológica. Eu vou estudar a Revolução Industrial, eu vou ter que estudar pelo materialismo histórico. Não dá para estudar materialismo histórico usando o Mark Bloch, gente. Tem que estudar Marx. Percebe?
Mas não dá para estudar cultura usando Marx. Não dá para estudar Egito, Idade Média, usando só Marx. E o que mais a gente vê? É a pessoa querer enquadrar o conteúdo a uma matriz epistêmica. O que você vai ter que fazer? Você formula a pergunta, porque não consegui acessar. Eu costumo dar um exemplo seguinte. Imagina que você tem um arquivo no seu computador. Ou você tem um arquivo no seu celular. E aquele arquivo está fechado. E você vai abrir esse arquivo. Só que você recebe um aviso no computador ou no seu celular que aquele arquivo não é possível ser aberto, porque você não tem o programa. O programa é epistemologia. O programa é teoria do conhecimento. Se você não tem instalado o programa, você não vai ter acesso àquele arquivo. É um bom exemplo, né? Se você não instalou aquele programa, você não vai ter acesso àquele conhecimento. Então, antes de conhecer, a gente tem que saber perguntar. Voltando aqui. A filosofia, justamente por ser incapaz de responder todas as coisas por si só, ela vai criar escravas para responder para ela. Só que todas essas escravas têm a cerne da filosofia, a origem. Só que recortadamente. A física não vai se preocupar, por exemplo, com as coisas sobrenaturais. Essa é a metafísica. A física não vai se preocupar, por exemplo, com os reinos vegetal, animal e mineral. Essa é uma outra disciplina. A física, por exemplo, não vai se preocupar com a origem da linguagem. Essa é uma outra disciplina. Ou de onde veio isso? Isso é uma outra disciplina. Ou a tabela dos elementos periódicos. Isso é uma outra disciplina. A física vai recortar um espaço da natureza para ela decifrar e dar essa informação de uma maneira filosófica. Por isso que eu disse na semana passada que a física e a filosofia são disciplinas irmãs, como todas as outras, tá? Mas a física é muito interessante porque o objeto é exatamente o mesmo, a natureza. Só que a filosofia, ela vai se preocupar com a essência do fenômeno e a física com a aparência do fenômeno. A física vai se perguntar por que está escuro? E aí eu vou estudar luminosidade, enfim, uma série de coisas, tá? O som, ó, reverbera. Isso é física. A física vai se perguntar, por que o som reverbera? O som tem uma velocidade, que é diferente da velocidade da luz. E aí eu vou ter lá o cálculo para você estudar a velocidade. Se um carro sai do rio, todo mundo fez uma atividade assim maldita, né, cara? Maldita atividade dessa, né, cara? Se um carro sai do rio e precisa percorrer 70 quilômetros e ele está a 125 quilômetros por hora, quanto tempo ele demora? Quem sabe fazer esse cálculo, gente, é uma pessoa diferenciada no universo. Tá? Ó, não é? Você vai lá ter lá o cálculo VT, X, não é isso? A filosofia não vai se preocupar com isso. A filosofia vai se preocupar. O que é a escuridão? O que é o som, a luz? Não o efeito que ela causa. Não
a aparência delas, sim a essência delas. Isso é bem interessante. A biologia, como eu disse, vai estudar os reinos. A química, os elementos que formam os reinos. E a matemática é escrava de todas elas. Claro que não fale isso para o seu professor de matemática querido, tá? Como eu disse na semana passada. A matemática só existe porque existem as ciências na natureza. E a matemática só existe porque existem as ciências sociais aplicadas. Principalmente, como eu disse na aula passada, a economia. A matemática em si não é uma disciplina. Ela auxilia as outras disciplinas. Tá? Porque, por exemplo, vamos combinar, né? Pegue uma laranja e 2 maçãs. Quantas frutas você tem? Não existe isso. É totalmente abstrato. Agora, se você soma velocidade, luz, são coisas que existem na natureza. Tá? São acontecimentos palatáveis. A matemática em si é totalmente abstrato. Mas, um problema matemático, um problema que foi inventado. Um problema físico, não, um problema físico. Um problema químico é um problema químico. Um problema biológico é um problema biológico. Então, a matemática ela vai ser a aferição dessas disciplinas. Qual que é o objetivo de todas as disciplinas, gente? Encontrar a verdade sobre o objeto que eu pesquiso. Encontrar o âmago, encontrar a teoria, encontrar a luz. Não luz de teoreses, não luz de teoria no sentido de algo que não foi provado. Não, teorese é iluminação. Então, por exemplo, quando eu estudo física e eu encontro lá por que está acontecendo aquele objeto, aquela coisa, é uma eureka, é revelador. Por exemplo, toda a informática, gente, está na física e na matemática. Você tira a física e a matemática, a gente não tem celular, a gente não tem chamada de vídeo, a gente não tem computador. Não tem nada disso. A gente não vai ter raio-x, a gente não vai ter tomografia computadorizada. Eu pego a física, a química, a biologia, a matemática, eu crio a botânica, a medicina. Tá? São disciplinas exatas. Claro que falar que essas disciplinas são disciplinas exatas, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Quando eu vejo meus amigos de engenharia, por exemplo, não, eu sou das disciplinas exatas. Não, filho, você é das disciplinas da natureza. Porque se você faz um cálculo de peso de uma laje, você, na verdade, está fazendo um cálculo atmosférico. A atmosfera exerce uma pressão. E é a pressão numa massa que vai determinar o peso daquilo. Então, por exemplo, você faz uma laje que tem, sei lá, 15 mil toneladas. Por que a laje tem 15 mil toneladas? Porque a física vai exercer, a física atmosférica vai exercer uma força naquele corpo que é muito maior que o seu, e aquele corpo quantificado vai pesar 15 toneladas. Então não é a ciência exata, é a ciência da natureza. Só que ele não sabe isso, coitado. Não ensinaram ele na faculdade, porque ensinaram ele que ele ia ser engenheiro e ele ia ganhar dinheiro. Percebe? Ele foi treinado para ser engenheiro. Claro que a gente contando isso, a gente não vai ganhar dinheiro, mas a gente numa mesa de bar, é uma companhia, a gente sempre vai ter uma história para contar. Tá? E a gente para por aqui, semana que vem a gente continua.